Olá, meus amores! Estão preparados para nossa aula de inglês? Vamos lá? Vou colocar os meus óculos para a gente começar. O título da nossa lição de hoje é What sports did they like? O did, que é o nosso verbo aí sinistrão, ele é o passado do verbo do, que é o nosso verbo fazer no presente. Do é fazer no presente e o did é fazer no passado. Entendeu? Mas é muito fácil, é quase igual, só vai mudar que um vai significar no passado e o outro vai significar no presente. Vamos traduzir o nosso título, então? What sports did they like? They, a gente sabe que é um pronome, então they são eles, they. Sports, eu acho que eu não preciso traduzir. Like também você já tem uma noção, certo? Então vamos lá ler os nossos quadradinhos. Anderson played soccer yesterday. Se eu tô dizendo que ele played, é porque é o verbo play no passado. Olha o ED aí. Eu vou ter esse ED em verbos regulares. Então, toda vez que você vê um verbo, que você vai falar assim, eu conheço esse verbo, mas ele tá com esse ED aqui. Significa que ele tá no passado e ele é um verbo regular. A gente já vai conversar um pouquinho mais sobre verbos regulares e irregulares. Só vão guardando na memória, ok? Anderson played soccer yesterday. Soccer é o quê? Futebol, muito bem. Yesterday é, yesterday. Today, yesterday. Yesterday é ontem. Repitam comigo. Yesterday. Very good. Então, vamos lá. Se eu estou falando que ele played e soccer yesterday, eu estou dizendo o quê? Que ele jogou bola ontem. Certíssimo. No quadrinho do lado nós temos Jane won an important tennis competition last month. Month, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim vai. Nós temos 12 months, ok? E nós temos o verbo win, que é ganhar. Só que aí no nosso texto tá diferente, tá? Won. Se é won, é porque é o verbo ganhar no passado. Muito bem, tá vendo como você já tá, pegando o bizu? Então, se eu tô dizendo que Jane won an important competition, eu tô dizendo que a Jane ganhou uma importante. Very good. Quando que ela ganhou? Last month. Se eu falo last, é porque, last é quase o nosso anterior. Vamos botar assim. Então, vamos botar aqui last month. Significa que não foi esse mês, não vai ser mês que vem. Significa que foi, mês passado. Toda vez que eu usar last antes de um ano, de um mês, alguma coisa assim, significa que foi, no anterior, no passado, ok? Nos quadrinhos de baixo nós temos Sylvia played volleyball last week. Então eu estou dizendo que a Sylvia jogou voleibol quando? Last week. Week é semana. Então foi last week. Foi essa semana ou foi last week? Last week. Very good. Ao lado nós temos Phil swam in the pool this morning. Swan. Que palavra estranha. Mas nada mais é do que o verbo swim no passado. Nós temos natação, que é swimming. Só que swimming pode ser também o verbo swim no presente. E o swan vai ser no passado. Então, se eu estou dizendo que foi this morning, já passou. Não foi que aconteceu? Se foi essa manhã, é porque já aconteceu. Então, é passado já. Então, swan. Ele, swan, passado. Handball. Our team lost the handball competition last year. Eu tô dizendo que o time de futebol perdeu esse ano ou perdeu ano passado? Ano passado, very good. Então, lost é mais um verbo que nós temos aí. Lost é o verbo perder no passado, ok? Basketball. John played basketball last Sunday. Sunday não é o chocolate, o sorvetinho que vocês estão pensando, não, hein? Sunday é domingo. Significa que se hoje é quinta, então, quando foi que ele jogou? Sunday. Já passou. Então, é passado. A gente já viu o played, que é o verbo play do passado. Então, vamos para as atividades? Na primeira atividade, vocês têm 4 esportes aí que vocês têm que achar no nosso caça-palavras. Então, é só vocês acharem e ficar tudo certo. Tem o nome aí do lado, é só vocês se situarem. Tênis, basquetebol, soccer, voleibol.
4 sports para você achar aí. Vamos falar um pouquinho dos verbos regulares e irregulares? Os verbos regulares e irregulares nada mais são do que como o verbo fica no passado ou no futuro. Mas deixa o futuro para depois, a gente vai ver só no futuro. O verbo regular significa que ele não vai mudar muito. Ele vai mudar um pequeno detalhezinho e você vai saber que ele ainda é o verbo e que ele só está no passado por conta de um detalhe. O verbo irregular é um verbo que a gente tem que saber porque ele muda totalmente. Mas é muito fácil, tem como saber tranquilamente. Depois que você pega o ritmo e acostuma, ninguém te segura. Por exemplo, o verbo play. Se eu coloco ed, ele fica played. Ele vira um verbo no passado. Play é no presente. Played é no passado. Olha que fácil. O verbo stood. Pera. Mas aí no seu livro está mostrando que o Y sumiu. Quando o verbo stood vai para o passado, o Y some? O que é isso, professora? É que tem uma regra em inglês que diz que quando a sua palavra termina em Y e ela é um verbo regular, tem que trocar ele pelo IED. Então você só vai trocar o Y pelo I e vai manter o ED. Viu como não é muito difícil? O verbo regular ele só muda o final. Ele não muda mais nada que isso. Só tem essas duas regrinhas. Agora, quando o verbo é irregular, a coisa fica mais complicada. Porque o verbo ele muda totalmente. O verbo eat, que é no presente, o verbo comer no presente, que é o eat, ele vira ate. Então, de eat, do presente, ele vira ate no passado. Olha que estranho. Ele se escreve de outro jeito, outra maneira, só para dizer que está no passado. Mas relaxa, a tia vai disponibilizar uma lista desses verbos regulares e irregulares aqui, que vocês podem estar consultando na hora da atividade e não terem dúvidas, ok? O verbo begin, ele vira begun. Olha que diferente. O verbo irregular é só isso, não tem muito o que explicar. Ele muda só ele todo. Tia, mas como é que eu sei quando o verbo é regular e irregular? Olhando a lista, estudando a lista. Só assim que a gente consegue saber. Mas foi como eu falei pra vocês, depois que pega o ritmo, ninguém segura a gente. Na questão número 2, vocês têm que separar os verbos que são do presente e os verbos que são do passado. Como você já aprendeu, super fácil. E se você tiver alguma dúvida, vai lá na nossa lista de verbos regulares e irregulares que você vai conseguir matar a sua dúvida. Porque nada mais é do que uma lista com o verbo no presente, no passado e no futuro. Você só vai conferir para saber qual é passado, qual é futuro e qual é presente. Tudo bem? Na número 3 é super, hiper fácil. Você só tem que encaixar o verbo correto de acordo com a atividade do seu personagem. Se o seu personagem está jogando bola, ele está jogando. Qual é o verbo jogar no passado? É o verbo played. Então, se você play soccer no presente, no passado você played soccer. Já te ajudei na primeira, hein? Agora o resto é com você. Na número 4 é muito fácil, é um correlacione. Eu adoro fazer correlacione, porque a gente praticamente tem uma ajuda, não é verdade? É um correlacione para dizer quais são os verbos em português que são em inglês. Você só tem que traduzir, basicamente. A número 5, infelizmente, a gente não consegue fazer porque a gente tinha que fazer na sala de aula. Mas breve a gente vai estar junto e a gente vai conseguir fazer todas essas atividades, ok? A número 6, vocês podem estar usando a lista de verbo também. Porque vocês vão ter que ver o verbo no presente e colocar ele no passado. E relaxa, que aí no quadradinho já tem tudo dizendo como que você tem que fazer. Então você basicamente só vai conferir na lista de verbos. E tentar se situar já do que quem é quem, ok? A lição número 4, na página 526, a gente vai aprender o termo how often do you. Quando eu falo how often do you, é quantas vezes você pratica alguma coisa. Vamos supor que eu falo how often do you brush your hair? Quantas vezes você penteia o seu cabelo? Aí você vai falar pra mim, depende, né, tia? Depende. Se eu tô acordando, se eu tomei banho e lavei a cabeça, se eu não lavei a cabeça. Depende se o meu cabelo já tá bonito, se o meu cabelo tá super embolado. Depende. Quando eu pergunto how often do you, eu tô perguntando quantas vezes você fez alguma coisa. Vamos ler os exemplos do livro? How often do you take a shower? How often do you brush your hair? How often do you wash your hands? Agora nesse período de coronavírus a gente tem que, wash our hands very good. How often do you
make your bed? How often do you wash the dishes? How often do you clean your room? How often do you brush your teeth? How often do you go to school? How often do you do your homework? Essa é grande, né? Quantas vezes você faz o seu trabalho de casa? Homework é trabalho de casa. Na página 527 nós temos aí os advérbios de frequency, que é os advérbios de frequência. Entre eles nós temos always, sometimes, never, usually, every day. Então nós temos vários advérbios de frequência. Always é aquele que quando a gente fala assim, I will always love you. Eu sempre vou te amar. I never, falta escola. Sometimes, você faz muita pirraça? Ou você, sometimes, every day. Every day, você brush your teeth. Na atividade número 1, vocês só tem que fazer um X dependendo da quantidade de vezes que vocês façam X coisa. Por exemplo, a primeira é go to school. Você go to school. Always, never, sometimes. Qual é a sua opção? Every day. Qual opção você vai escolher? Você faz um X no quadradinho de acordo com a sua frase do lado. Ok? E essa foi a nossa nova lição. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula online. Como a gente é moderno. Espero ver vocês em breve. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.